Voltamos, pessoal, voltamos. Vamos dar continuidade a esse estudo sobre o suicídio no livro de Richard Simonetti, né, que é o Suicídio, o que você precisa saber sobre isso. Estávamos falando sobre o perispírito no último vídeo, que é muito importante saber o que é perispírito para que você entenda os efeitos do suicídio no perispírito. Se você não sabe o que é perispírito, então volta no último vídeo e entenda, para que você não se perca na questão. Você que está chegando agora, novamente, curta o nosso vídeo, vai ajudar a gente bastante. Comente um pouco sobre o que você viu no último vídeo e até mesmo nesse. Faça sua pergunta, a gente está aqui à disposição para responder. E também, se possível, se inscreva lá no canal YouTube, ou você que já está assistindo, se inscreva aqui no YouTube e também curta, nos siga no Instagram e compartilhe os vídeos. A gente precisa desse engajamento para alcançar o maior número de pessoas, né? Porque esse assunto é muito importante, né? Ainda mais no momento complicado que nós estamos vivendo no mundo. Então parece que virou moda se suicidar, e isso é aterrorizante, é um momento de alerta. Nós precisamos mostrar para as pessoas que suicídio não é brincadeira. Suicídio é o início de um sofrimento aterrorizante. E a primeira coisa que a pessoa precisa entender é que existe vida após a morte e que existe um Deus que não vai perdoar o suicídio. Ele vai deixar a gente sofrer até o momento que nós aprendermos. Não é ele que vai nos livrar desse sofrimento. Por quê? Porque é uma questão da lei de Deus. E nem Deus altera a própria lei dele. Ele colocou e é imutável, porque Deus é um ser de uma palavra só. Tá lançado, não volta atrás. Seria injusto com a gente. Então, a partir do momento que a pessoa se suicidou, não tem como escapar da lei. Vai sofrer por muito tempo. E não é 10 anos. Suicida não sofre 10 anos. Suicida pode sofrer um século. Pode sofrer 1000 anos. De encarnação para encarnação, até se livrar do tormento que é o suicídio. A marca que fica no corpo, como se fosse um boi. A marca que fica no corpo espiritual, do espírito, como se fosse um boi. É horroroso, pessoal. Então, por isso que eu estou aqui, para botar medo em você mesmo. Eu quero que você tenha medo. Eu quero que quando você pensar em suicídio, te dê arrepio na espinha. É isso que a gente quer, tá bom? Vamos lá então, voltando aqui ao tema. Você aprendeu sobre perispírito no último vídeo, agora você vai começar a ver os efeitos do suicídio no perispírito, ok? Vamos lá para a pergunta 4. O que acontece com o perispírito no suicídio? Complicado, pessoal. Mas vamos lá. Sendo um corpo sutil que interage com os nossos pensamentos e ações, um corpo sutil, tá, pessoal? Ele interage. Então tudo que a gente faz tem reflexo no nosso perispírito. E ele fala, né? É afetado de forma dramática. Tudo que nós fazemos o nosso perispírito é afetado de forma dramática. Então, quer dizer, se a gente faz uma coisa errada, nosso perispírito ele vai ser marcado como um boi. Eu falei para vocês, é exatamente assim. Então, vamos supor, você judia de uma pessoa. Vamos fazer uma coisa melhor. Você é o cara mais fofoqueiro que tem no mundo. Gosta de usar a palavra para o mal. Gosta de atazanar as pessoas, usar o dom que Deus te deu da palavra para espalhar a mentira. Para ser um jornalista manipulador, por exemplo. Para ser um político que engana as pessoas com a palavra. Você está judiando do seu perispírito na parte vocal e na inteligência também, a parte cerebral. Cada vez que você faz uma coisa para o mal, o seu perispírito vai se sujando.
ele vai ficando como se fosse um pulmão do fumante. Aos poucos vai enchendo de nicotina, não é verdade? O que acontece com o pulmão quando ele começa ele, vamos supor, ele já não começa mais a aceitar, ele não quer mais a nicotina. Ele começa a ter alguns efeitos, algumas anomalias. E aí vem enfisema pulmonar, né? Vem uma série de problemas do pulmão, não é verdade? O perispírito, ele é como se fosse um pulmão, ele vai absorvendo aquela coisa horrorosa que a gente vai fazendo, e no setor do perispírito onde a gente usou a ferramenta de maneira errada. Então, por exemplo, na pessoa que usa a palavra para o mal, a tendência é que o nosso local, a garganta da pessoa, a boca, fique contaminada lá no perispírito. Então, aonde que começa a desregular o perispírito? No nossos chakras. Chakras, a partir do momento que o nosso chakras começa a ser poluído pelas coisas ruins que a gente faz. E isso vai dando reflexo, ele vai mandando essa energia, vamos dizer assim, maléfica, direto para o perispírito. Quando o perispírito não aguenta mais, é como se fosse um copo que transborda de tanta coisa ruim. O que acontece com o perispírito? Ele devolve para o corpo. Porque o corpo, quando fica doente, ele automaticamente vai descarregando as coisas do perispírito no corpo. Isso se chama expurgo da matéria. O perispírito começa a expurgar tudo para o corpo. Por isso que as pessoas têm câncer, têm doenças inexplicáveis, têm problema patológico em algum lugar do corpo, né, algum órgão, porque cometeu erros que sobrecarregou o perispírito. E às vezes são erros que já vêm sobrecarregado de outra vida. Então, quando a gente vem para a Terra, a gente já vem programado para limpar. A não ser que nós mudemos as nossas atitudes e passamos a trabalhar na base do amor, do lado de Cristo. Aí você não precisa sofrer, porque o amor limpa. O amor limpa o perispírito. Se você tiver uma doença, é porque aquele setor você não vem amando, não vem trabalhando direito. Se você for amor puro, completo, você não vai ter problema nenhum no seu perispírito. Então tudo que nós fazemos como se fosse obsessão, passa a ser uma obsessão, fazer uma coisa de maneira desequilibrada. Então você fala mal de alguém de maneira desequilibrada, exagerada, na verdade o certo é não falar nada. Mas se você falou e ficou ali matando em cima e massacrando uma atrás da outra, a vida toda fazendo isso, a tendência é que você tenha uma doença grave na garganta, um câncer, qualquer coisa desse tipo. Então assim, e se não for nessa vida, vai ser na outra. Nossa, fumou a vida inteira, mas viveu até os 90 anos e não teve um probleminha pulmonar. Na próxima vida, meu amigo, pode esperar. Pode esperar. Acabou com o corpo, na próxima vida não vai ter escapatória. Vai vir com problema pulmonar. Vai vir com problema pulmonar. Por quê? Ah, mas mesmo se ele amar... Não, mas aí ele está se suicidando aos pouquinhos. Ele está destruindo o próprio corpo. O suicida, ele não ama o corpo. Se ele amasse, ele não se suicidaria. Então na próxima vida vai ter que vir para valorizar o corpo. E aí vem com problema pulmonar grave, vem com asma, vem com bronquite, vem com algum problema mais grave, né, que impede aí a respiração, né, ou certo momento da vida vai ter um problema pulmonar grave. Então pessoal, é reflexo, não é verdade? É a lei do retorno, é a lei do retorno. Fez, infelizmente, fez errado, vai ter que pagar. E não é só a atitude contra as pessoas, contra as outras pessoas, é a atitude contra nós mesmos. Infelizmente, vai ter que pagar, é assim que funciona. Então, olha só o que ele fala assim: sendo um corpo sutil que interage com os nossos pensamentos e ações, é afetado de forma dramática. Essa é a forma dramática que eu estava falando. E aqui ele continua: se alguém me der um tiro e eu vier a desencarnar, poderei experimentar algum trauma, mas sem danos perispirituais mais graves. Por quê? Porque quem atirou não fui eu, foi a outra pessoa. Ela vai atingir o meu corpo. O meu corpo vai detonar. Vou morrer. Infelizmente,
tem que fazer. Mas eu não vou sofrer psicologicamente sobre aquele tiro, né? Porém, se eu for o autor do disparo buscando a morte, o perispírito será afetado e retornarei ao plano espiritual com um ferimento compatível com a área atingida do corpo físico. Presta atenção, pessoal, isso é pro suicida e também para quem mata. Aquele que dá um tiro na outra pessoa, ele grava o próprio perispírito. E na próxima vida, ele virá com um problema físico naquele local onde ele tirou a vida da outra pessoa. E o suicida também vai vir com o local do ferimento afetado aonde ele se matou. Entendeu? É grave, pessoal, não é fácil não. E vamos continuar aqui, olha só. É muito comum um médium vidente observar suicidas com graves lesões no corpo espiritual, produzidas por instrumento cortante, revólver ou outro meio violento por eles usado. Então, pessoal, a tendência é que a pessoa volte com o local do ferimento exposto, né? Isso na forma espiritual, do perispiritual. Na próxima encarnação, vai vir com o local do ferimento com alguma patologia. Então, se ele se matou enforcado, por exemplo, ele vai vir com um problema na garganta ou vai vir paraplégico ou tetraplégico. Se ele se afogou, se matou afogado, vai ter que vir com problema pulmonar grave. Se foi veneno, vai vir com problema estomacal pesado, esôfago, boca. Onde passou queimando o veneno, vai vir com reflexo na próxima vida. Se ele cortou os pulsos, vai vir sem a mão. Ou vai vir com defeito grave nos tendões. E assim por diante, pessoal. Todos os defeitos físicos que nós temos nos nossos corpos é reflexo de nós mesmos. Não existe Deus ruim nesse mundo, no universo. É culpa nossa. É culpa nossa. Vamos aprofundando isso aos poucos e você vem comigo. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Beleza, pessoal? Não saia daí. Continue comigo. Um abraço.